Atleticana, eu nem vou perguntar se está tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar do empate entre Goiás e Atlético Paranaense pela 20ª rodada do Brasileirão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar de Goiás 1, Atlético Paranaense 1, no estádio da Serrinha, lá na cidade de Goiânia, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. E o Atlético foi a campo escalado pelo técnico Wesley Carvalho, com Bento no gol, Kelvin na lateral direita, Kaká e Zé Ivaldo formando a dupla de zagueiros, Lucas Esquivel como lateral esquerdo, Eric Fernandinho e Arturo Vidal formando o trio de meio-campistas. Mais à frente a gente teve Canóbio, Vitor Roque e Tomás Coelho, que foi a grande surpresa da escalação da noite de hoje. E em alguma medida uma decepção. Tá? Para mim, a escalação do Coelho é mais uma decepção pela ausência do Zapelli do que propriamente pela presença do Coelho, mas denota já desde o início uma preferência do Wesley pela velocidade do Coelho em detrimento à capacidade de controle que tem o Vitor Bueno, por exemplo, da posse de bola, do ritmo de jogo, quando o Vitor Bueno está bem, está ligado, está atento e com vontade de jogar. Um Coelho que hoje, escalado, não foi mal, tá? Começou o jogo muito mal, reconheço, mas na soma aí de primeiro com segundo tempo, conseguiu ser mais preciso com a bola e talvez só não tenha, eu não venha aqui dizer para vocês que fez um bom jogo, porque em alguma medida faltou uma agressividade para ele no último terço, né, nos momentos de atacar a profundidade, investir num contra os seus marcadores, algo que a gente esperaria de um ponta convertido em ala. Não é à toa que a gente tem um atacante escalado naquele local. Se a gente tem um jogador com essa característica, a gente espera que ele, além de cumprir as funções táticas correspondentes à função, que incluem, lógico, recuar quando o time não tem a bola para fechar a linha de 5, que o Atlético tem feito já praticamente desde que o Wesley assumiu, né? O único jogo que a gente não teve isso foi contra o São Paulo lá no Morumbi. E realmente faltou isso para o Coelho, ser um jogador, ser um atacante no momento de atacar. Ele foi ala o tempo todo e um ala até bastante discreto. Por isso, repito, não fez um mau jogo, mas também não dá para dizer que fez um bom jogo. Um Atlético que no primeiro tempo teve muita posse de bola, foram 59% de posse de bola, mas sem criar muitas oportunidades. Isso, em parte, lógico, reflete a postura do time do Goiás, que se fechava com uma linha de 5, depois com uma linha de 3, como a gente também faz quando não tem a bola, dificultando que o Atlético trabalhasse a bola por dentro, dificultando, lógico, as infiltrações. E, em certa medida, a gente é natural. Não é não é porque você é superior a um adversário que você vai romper a qualquer momento uma linha de 5 marcadores. É uma coisa que normalmente denota, né, exige tempo para que você possa vencer esse bloqueio pela primeira vez. E o Atlético, por mais que não tenha sido brilhante no primeiro tempo, muito longe disso, conseguiu, com a qualidade técnica individual do Vitor Roque, que recebeu a bola, avançou, conseguiu se livrar de um marcador e acertar uma finalização de média distância, de longa distância, cada um aí que avalie. Muito difícil, pela forma como a bola rolava em diagonal para trás, é muito complicado para o atacante, o finalizador, né, que seja qual for a posição dele, bater na bola daquele jeito com precisão, porque normalmente é um chute que se faz desequilibrado, e o Roque mostra mais uma vez que é muito acima da média nesse quesito e que tem muito poder de definição. Hoje se tornou vice-artilheiro isolado do Brasileirão e espero que continue aí numa boa fase. A gente sabe que ele vem de alguns jogos não tão bons. E no segundo tempo, né, a gente vai para o intervalo com essa vantagem mínima de 1-0 no placar. O Atlético acaba tendo menos posse de bola, né? No segundo tempo, a posse de bola ficou dividida igualmente, 50% para cada equipe. O Goiás cresceu na partida, isso inclusive se refletiu no número de finalizações ao final. Na segunda etapa, o Goiás teve 9 finalizações contra 7 de um Atlético que, pelo seu padrão de investimento, pelos jogadores que tem no elenco, casos lógicos de Vitor Roque, de Canóbio, de Fernandinho, de Arturo Vidal, de Zapelli, que entrou no segundo tempo, poderia e entendo que deveria ter sofrido menos para permanecer com a bola e
permitindo assim menos liberdade para que o Goiás seguisse crescendo na partida. O Atlético diminuiu o seu ritmo na medida em que o Goiás cresceu. Isso pode refletir tanto uma questão física, que deveria ter sido corrigida com um maior número de substituições acontecendo mais cedo, para colocar mais gás nesse time, se for uma questão de desgaste físico, embora duvide. Ou pode refletir uma questão estratégica, mais uma vez o Atlético abrindo uma vantagem no placar e optando por trabalhar em cima do fio da navalha, em vez de permanecer trabalhando com a bola, permanecer tentando pressionar e construir uma vantagem mais significativa no placar, que envolveria, lógico, ao mesmo tempo, menos risco de sofrer a virada. Uma virada ou empate, nesse caso. Aos 63, entra o Vidal no lugar, entra o Zapelli no lugar do Vidal. O Vidal, que hoje foi menos preciso com a bola do que ele costuma ser. Salvo engano, ele acertou aí na casa de 60%, 65% de passes tentados, mas que sem a bola vinha sendo importante, ocupando espaços, se apresentando na saída de bola, lutando muito fisicamente. E aí a gente tem dois cenários, ou duas consequências possíveis. A gente tem um Zapelli entrando num Atlético com muita dificuldade para ficar com a bola, ao mesmo tempo que a gente perde um Vidal que com a bola não vinha sendo preciso, não vinha mostrando a qualidade que tem, mas sem a bola vinha sendo um elemento importante para conter fisicamente o ímpeto do time do Goiás. E aí o Atlético perdeu dos dois lados, porque o Zapelli sem a bola não cria, e o Zapelli estando em campo, aí o Atlético tem menos um jogador de marcação. E embora isso tenha se tornado claro até de maneira bastante rápida, a única substituição que a gente viu logo na sequência, foram só 10 minutos depois, foi a entrada do Madison no lugar do Kelvin, que é uma coisa que eu já confesso aqui que me enlouquece. O Madison não seria titular em, sei lá, 15, 18 times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com todo respeito à pessoa Madison, mas o lateral é bastante limitado, né? O profissional é bastante limitado. E isso se reflete muitas vezes na perda que o Atlético tem de capacidade de ficar com a bola, no espaço que o Madison deixa às suas costas sempre que sobe para tentar aquele que talvez seja o único lance produtivo que ele tem no campo de ataque, a infiltração diagonal nas costas da defesa, né? Aquele lançamento que a gente já cansou de ver o Fernandinho fazer e muitas vezes funciona, não dá para negar, mas é um jogador extremamente unidimensional e que oferece na defesa um risco que, ao meu ver, essa facilidade que ele tem para infiltrar não compensa. O Goiás segue crescendo no jogo na medida em que o técnico português, eu acho que é Armando Evangelista, o nome do técnico do Goiás, vai aumentando a capacidade criativa do seu meio de campo, né, trocando peças, e à medida que isso vai acontecendo, o Goiás vai criando algumas situações, a grande maioria delas, lógico, em jogadas de bola aérea, que são uma deficiência recorrente do Atlético, e não de maneira pouco surpreendente, porque não é a primeira vez que isso acontece no ano do Furacão, o Atlético sofre de fato o gol de empate numa jogada que a princípio se desenvolve nas costas do Madison, e mais enfurecedor do que isso, mais frustrante do que isso, não é somente o gol de empate, ou mais um gol de empate que a gente cedeu, ou se acomodando com um determinado resultado, como a gente teve contra o América Mineiro, por exemplo, com o Paulo Turra, mas que logo na sequência o Wesley, que já tinha preparado duas substituições que certamente diminuiriam o poder criativo da equipe, que foram as entradas do Gumore e do Pablo nos lugares do Roque e do Coelho, o Wesley mantém as duas substituições com o Atlético sendo pressionado. A gente em nenhum momento deu mostras de que teria interesse e vontade de buscar uma nova vantagem. Muito pelo contrário, o Atlético com as substituições se torna ainda mais defensivo. Lógico que isso se deve mais à entrada do Hugo Moura do que provavelmente do Pablo, mas em relação ao Pablo a gente tem uma perda de capacidade técnica enorme em relação ao Roque. O Roque é muito mais jogador. E nos minutos finais a gente teve uma pressão do Goiás, tá? Por mais que não tenha tido nenhuma oportunidade clara, teve algumas situações que poderiam ter sim gerado um gol da vitória, um gol da virada, né? E o que teria tornado esse resultado, que já não foi bom, porque o Atlético poderia inclusive ter entrado no G4 hoje, ainda pior. E dentro desse, sim, diante desse cenário, a sensação é de 2 pontos jogados fora. Ainda mais quando a gente considera, e eu digo isso com todo respeito ao time do Goiás, o nível de investimento que tem o Atlético na comparação com o nível de investimento que tem o Goiás, na qualidade dos elencos, enfim. O Atlético tinha tudo para sair de Goiânia com uma vitória, chegou a abrir o placar e estar em vantagem,
e perdeu esses 3 pontos, ou deixou de fazer esses 3 pontos, voltou para Curitiba somente com 1 ponto na bagagem, por deméritos próprios, além de, lógico, méritos do Goiás, não estou aqui para diminuir ninguém. E aí a questão é a necessidade de evoluir essa equipe mentalmente, fisicamente, tecnicamente, taticamente. E é justo nesse momento, depois do acúmulo de maus resultados que a gente teve, especialmente, lógico, as 2 eliminações e principalmente a eliminação na Libertadores, que o Wesley Carvalho ele siga muito questionado como vem sendo nas redes sociais. E de duas, uma. Tá? Eu já nem teria nada contra o Wesley ser dispensado ainda nessa semana. Mas como eu não vejo isso acontecendo, a verdade é que a gente tem que colocar aí uma situação na cabeça, principalmente, lógico, da diretoria. Ou o time dá uma resposta imediata contra Fluminense e Atlético Mineiro, não só com bons resultados, porque esses de vez em quando têm aparecido, mas principalmente jogando um bom futebol, até porque serão 2 semanas livres para trabalhar, ou o Wesley Carvalho pode chegar, seja depois do jogo contra o Fluminense, seja depois do jogo contra o Galo, ou especialmente depois do jogo contra o Galo, no caso de uma não vitória, né, de um empate ou uma derrota, contra o time do Filipão dentro da Liga Arena, a um ponto de não retorno, a um ponto de a pressão da torcida e o desgosto da torcida pelo técnico seja tão grande que não seja mais recuperável, independentemente do que aconteça pela frente. O Wesley é um técnico aqui que eu já falei para vocês, ele tem algumas boas ideias, mas a gente tem visto que essas boas ideias não têm se transformado em bons desempenhos de maneira consistente. Isso é um problema. O Atlético, agora que, infelizmente, foi eliminado das Copas, precisa se focar no Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro é um campeonato que recompensa consistência. Consistência. Jogar bem, de maneira recorrente, conquistar e somar pontos a cada rodada, para no final atingir o seu objetivo, que no caso do Atlético, lógico, é uma vaga direta, preferencialmente, na próxima edição da Copa Libertadores da América. Então, seu Wesley Carvalho, nós vamos avaliar a sua entrevista coletiva aqui amanhã, muito provavelmente, mas desde hoje já alerto que estamos de olho. A coisa precisa melhorar e precisa melhorar rápido, sob pena da sua marmita azedar no Furacão. Então é isso, gente. Eu agradeço a audiência e a paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano, muito provavelmente analisando a entrevista coletiva do treinador. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.